Bom dia a todos e muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Góes, TRI da Rede do Mil. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do primeiro trimestre de 2025. Conosco estão Sami Birmarques, CEO da companhia, e Rita Carvalho, CFO, diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como a apresentação completa. Agora eu passo a palavra para o Sami. Bom dia e muito obrigado pela presença de todos. Eduardo, vamos para o primeiro slide, por favor? Bom, esse primeiro slide, acho que é importante a gente estar mostrando que, mais uma vez, a Demil superou bastante a performance do mercado em que ela atua. Rio de Janeiro e Brasília, nesse primeiro T25, diferente do primeiro T24 e primeiro T23, essa região cresceu muito menos do que o resto do Brasil. O resto do Brasil cresceu em torno de 11%, o mercado Abrafarma também. A Demil conseguiu superar todas essas métricas, mas não tem como não sentir algum efeito de uma região que cresceu apenas 6%. Os dados saíram recentemente, a gente ainda não tem as explicações para isso, mas o resumo da ópera é que a gente conseguiu crescer mais do que o dobro do que a região. A gente paga um pênalti por termos as nossas operações concentradas em Rio e Brasília, mas a gente já vem dizendo há algum tempo que a nossa estratégia é começar a expandir para outras regiões, como, por exemplo, Mato Grosso, que o mercado, por exemplo, nesse primeiro tri cresceu 17% o mercado, acima da média nacional. Então, assim, no curto prazo, a expansão em áreas onde você tem um recall de marca, ela é muito mais tranquila, segura, mas em contrapartida você fica exposto a uma quantidade menor de variáveis socioeconômicas e mercadológicas. A nossa estratégia é ir expandindo a área de atuação. No último mês, por exemplo, de março, a gente já atingiu o nosso recorde de market share na região do Mato Grosso. E o nosso plano para esse ano é continuar acelerando a expansão nessa região também. É importante também, volta, por favor, Eduardo. É importante a gente ver também nesse primeiro slide é que mesmo quando a gente analisa a performance de lojas maduras nessa área de atuação, Rio e Brasília, a Demil ela conseguiu crescer praticamente o dobro do que o mercado. O crescimento de lojas maduras nessa região foi de 1,5%. E as nossas lojas maduras, como a gente divulgou, cresceram 2,7%, quase o dobro do que o mercado. Então, assim, seguimos bastante confiantes que a nossa operação segue crescendo, a gente continua implementando e acionando alavancas de melhorias, ainda temos várias para a gente estar acionando, mas, de fato, a questão do mercado nesse primeiro tri na nossa região impactou um pouco os nossos números. Eu imagino se a nossa região tivesse crescido o mesmo que o Brasil, provavelmente a gente poderia ter mantido a taxa de crescimento que a gente vinha entregando até então. No próximo slide, acho que é legal estar compartilhando com vocês a série histórica dos últimos anos no primeiro tri com relação à base de lojas. A gente vem nos últimos dois, primeiro T24 e primeiro T25, acelerando fortemente a adição líquida de lojas à nossa base. No gráfico da direita, a gente vê que a gente atingiu o menor percentual de lojas maduras na nossa base. Quando a gente compara com os nossos concorrentes, são números em torno de 75% de lojas maduras para cima. Tem duas faces essa moeda. Talvez no curto prazo você tenha alguma pressão em um trimestre ou outro por conta da concentração de aberturas. O primeiro tri também foi pressionado do ponto de vista de OPEX, venda média por loja e até margem EBITDA, porque houve uma concentração de aberturas no quarto tri de 24, foram 17 inaugurações, e quando a gente olha dentro do tri, a gente teve 8 lojas sendo inauguradas em dezembro. Óbvio que isso pressionaria os resultados do primeiro tri, porque era uma quantidade muito grande de lojas recém-abertas. Porém, se você olha o outro lado da moeda, com a performance que a gente vem tendo bastante positiva na nossa expansão, isso se torna uma oportunidade no médio e longo prazo, por conta dos ROICs marginais que a gente tem obtido em função de uma expansão muito bem feita. Então,
se no curto prazo a gente tem uma margem EBITDA levemente pressionada por conta disso, há de se esperar retornos maiores à medida que essas lojas venham atingindo a sua maturação, e a gente não precisa esperar nada muito diferente das safras de 24, por exemplo, ou o início de 25. No próximo slide, eu acho que, de novo, a gente não está aqui pelo TRI, né? A gente está aqui pela jornada. Quando a gente olha os últimos anos, a Demil entregou um CAGR de receita de 21%, um CAGR de EBITDA de 58%, ou seja, expandimos a nossa margem EBITDA, estamos bastante orgulhosos disso. Nosso lucro líquido cresceu 63% no período. A gente sabe que a gente pode e deve muito mais do que isso. Estamos ansiosos para estar entregando resultados ainda mais fortes, mesmo que num cenário onde o mercado esteja crescendo a uma velocidade menor do que vinha, a gente sabe disso, mas ainda temos, de novo, várias alavancas sendo acionadas para que a gente consiga performar da mesma maneira que a gente veio performando até então. Inclusive, uma dessas alavancas é uma revisão ajudada por uma consultoria, revisão de processos e ganhos de produtividade que a gente já imagina começar a surtir algum efeito a partir do segundo semestre desse ano. Agora, para compartilhar maiores detalhes com vocês, eu passo a bola para a Rita, mas continuo aqui para a gente estar respondendo as perguntas. Muito obrigado mais uma vez e sigo confiante nos resultados de Demil. Obrigada, Sami. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem mais uma vez aqui participando da nossa live de resultados. Falando agora sobre os resultados do primeiro TRI de 25, olhando aqui, acho que o Sami já explorou um pouco o nosso crescimento de vendas, né? A gente teve um crescimento aí de 13% em relação ao ano passado. A gente sai de uma venda de 507 milhões no primeiro TRI de 24 para 574 milhões agora no primeiro TRI de 25. No próximo slide, a gente abre um pouco mais essa venda, né? E quando a gente estratifica essa venda, a gente vê um crescimento aí em same store de 4% e um crescimento aqui em lojas maduras de 2,7%, né? E aí, aqui só reforçando, né, o ponto do Sami, quando a gente olha o crescimento do nosso mercado, né, da região onde a gente está, a gente vê que esse crescimento em lojas maduras ele foi 1,5%, né? Então, a Demil cresce aí quase o dobro do que cresceu o seu mercado de atuação. É lógico que a gente, como o Sami falou, a gente tem aí um impacto, né, da regionalização, não tenha dúvida disso, mas, por outro lado, a gente tem alavancas bastante importantes que vão continuar, já estão contribuindo com o nosso resultado, vão continuar contribuindo, né? A gente tem investido aí bastante em estratégias de CRM, né? A gente teve um aumento nesse trimestre aí de clientes ativos de 24% aí na nossa base. A gente teve um aumento importante de clientes fiéis, que esse tem sido o nosso foco, né? Aumentar o nosso relacionamento, principalmente com clientes aí fiéis. Esses clientes tiveram um aumento aí de 71% na comparação entre os períodos, né? 1.300.000 clientes aí fiéis, que tem, né? A gente vê um aumento de recorrência na compra e a gente vê um aumento de ticket, né? Então, é uma alavanca importante que vai continuar nos ajudando aí a atingir nossos resultados, né? Canais digitais também, uma alavanca importante de crescimento, né? A gente fala um pouquinho mais na frente, mas principalmente o e-commerce, né? Cresce aí 50% em relação ao ano passado, então é uma alavanca super importante aí de crescimento para a gente na nossa base de lojas, né? E o crescimento total aí combinado, né? Crescimento de base existente com expansão, a gente cresce 13% no período, né? Quando a gente olha essa venda por clusters aí, e aqui é importante, né? A gente trabalha bastante para a gente ter uma evolução aí na nossa venda, principalmente, né? Lojas que faturem aí acima de 700 mil reais, acho que menos, mesmo, né? Num ambiente, né? Num mercado
que teve um crescimento menor nesse trimestre, a gente conseguiu aí ter uma base de lojas, né, com venda acima de 700 mil reais, de 42%, foi igual aí o primeiro tri do ano passado, então isso é bom, né? Quando a gente olha uma base de lojas que aumentou, a gente ter tido um percentual aí importante de lojas ainda faturando acima de 700 mil, um resultado muito positivo, né? E um trabalho importante aqui, esse gráfico, quando a gente olha, né, esse aqui a gente considera, né, só lojas que têm mais de 6 meses, né, de operação. Então, quando a gente vai para uma análise, né, só de venda em lojas maduras, que é o próximo slide, a gente vê uma evolução aí na análise de lojas maduras, né, em lojas que faturam acima de 700 mil reais, né? No primeiro tri do ano passado era 48% aí da nossa base, a gente tem nesse trimestre 51% da nossa base aí faturando acima da nossa base de lojas maduras, né? Faturando acima de 700 mil reais, é um trabalho importante, é um foco nosso, né? Continuar aumentando vendas, especialmente à medida que as lojas vão tendo, né, maior tempo de existência, né? E, por outro lado, um trabalho ainda e uma oportunidade grande quando a gente olha lojas que a gente ainda tem faturando abaixo, né, dos 500 mil, dos 700 mil, e o quanto que a gente tem ainda de oportunidade, né? A gente já vem fazendo isso, vocês veem lá em 23, 27% da nossa base de lojas, né, faturava abaixo de 500, hoje é 15%. Então, um trabalho aí evolutivo nesse sentido, né? Principalmente quando a gente analisa aí só lojas maduras. Olhando um pouco o crescimento da Demil, o resultado da Demil por categorias, né? A gente, em todas as categorias, a gente tem um crescimento bastante superior ao do mercado, né? A gente continua crescendo forte em medicamentos de marca e genéricos, né? Medicamentos de marcas aí mais que o dobro do mercado. A categoria onde a gente teve um menor crescimento foi o OTC, e ainda assim, né, 10% de crescimento, bastante expressivo quando a gente olha o mercado que evoluiu nessa categoria, né, durante o período, né, fruto de todo um trabalho que a gente tem feito, né, que tem surtido aí um efeito muito positivo, que é toda a revisão dessas categorias, né? Gerenciamento de categoria, revisão de mix, a gente vem fazendo um trabalho também agora no OTC, e isso vem trazendo resultados importantes, né? E bem acima daqueles resultados que a gente está vendo no mercado, e mesmo com uma base de comparação forte que foi o ano passado, né? A gente teve aí uma demanda grande no primeiro tri do ano passado em função de surtos de dengue, mas ainda assim, em função de todas as revisões que a gente tem feito, a gente teve um resultado muito positivo também nessa categoria, né? Falando de marca exclusiva, né, que é uma alavanca importante de crescimento de vendas da Demil, pode voltar, Edu. A gente hoje tem aí 9 categorias, né, nesse trimestre. A gente tem investido bastante em categorias que tenham uma aderência maior com o nosso consumidor, né, um potencial aí de alavancagem de vendas. A gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. Nesse primeiro trimestre, nós lançamos mais 2 categorias, né? Mais 2 marcas, na verdade. Uma delas é a Vicen, né, focada aí em saúde digestiva e produtos, né, relacionados à gripe e resfriados. A gente também lançou a Defresh, que é essa marca que está no canto direito aqui da nossa tela, uma marca voltada para a saúde bucal. Então, a gente vem conseguindo expandir a nossa penetração em produtos, né, das nossas marcas exclusivas com os nossos clientes, né? Nesse primeiro trimestre, foram 22 lançamentos, a gente encerra aí o trimestre com 341 SKUs distribuídos aí nessas 9 categorias. Pode passar.
Falando do resultado, né, de vendas, é bastante expressivo, né? A gente cresce aí a venda das nossas marcas exclusivas em quase 27% em comparação com o primeiro TRI de 24. Tem um salto aí de participação na venda, representava 5% da nossa venda total no primeiro TRI de 24, passou a representar 5,6% nesse primeiro TRI de 25. E quando a gente olha só a venda no autosserviço, né, que é onde a gente tem a presença dessas categorias, a gente vê uma participação aí de 10,2% no autosserviço, para 11,8% de participação no autosserviço agora nesse primeiro trimestre. Pode passar. Olhando a venda omni, né, dos nossos canais não presenciais, a gente tem um crescimento de vendas aí de 22% em relação ao ano passado, 39 milhões de venda agora nesse primeiro TRI de 25. O e-commerce aqui, ele é uma alavanca importante de crescimento de vendas, né, não presenciais. A venda no e-commerce cresce 50% na comparação aqui entre os períodos, né? Mas é uma venda mais flat aí quando a gente olha os trimestres, quarto TRI, né, e terceiro TRI. A gente teve um salto de crescimento aí no e-commerce o ano passado, né? Mas para o final do ano a gente revisitou os nossos processos, melhorou bastante os nossos processos internos aí de e-commerce, principalmente os tempos, né, de dispensação e entrega. E mais para o início do ano, né, final e início do ano, a gente lançou os nossos aplicativos, né? Fizemos o lançamento aí dos aplicativos em todas as bandeiras. Isso vem melhorando a experiência de compra dos nossos clientes. Hoje a experiência é bem mais fluida, né, dentro do app, assim como ela é e já era no site. E a gente já vê, né, um crescimento, né, do e-commerce nesses últimos meses aqui, né? Então, o e-commerce e vai continuar sendo aqui uma importante alavanca de crescimento para a Demil, né, nos próximos tris. Falando de lucro bruto, a Demil fecha aí com lucro bruto de 170 milhões no primeiro trimestre, cresce 14% aí em relação ao ano passado, né? Tem uma expansão de 20 bips aí na nossa margem, mesmo com uma participação maior, né, de medicamentos, quando a gente compara o primeiro TRI de 24 com 25, né? Então, acho que aqui a gente vem conseguindo, né, refinar muito a estratégia de pricing, né? E que contribuiu bastante para uma expansão de margem aqui na comparação entre os trimestres, ainda, né, que com uma participação maior de RX, que a gente sabe aí que tem menor margem, né? Então, a estratégia de pricing tem nos ajudado bastante a manutenção e expansão das nossas margens brutas, né? Olhando despesa com vendas, nesse trimestre, né, a gente tem uma despesa que cresce aí 18,4% em relação ao ano passado. Quando a gente olha, né, é um crescimento de despesas, na verdade, que foi muito influenciado, né, pela abertura de lojas. São 40 lojas a mais do que a gente tinha no ano passado, né? E principalmente uma concentração de abertura de lojas aí mais no quarto trimestre. Então, você tem um primeiro trimestre aí mais pressionado, né? A gente tem hoje uma despesa de loja nova, que é praticamente uma despesa cheia, né? Você abre uma loja já com uma despesa quase que total, o incremento dela é muito marginal depois, e uma venda que ainda está em fase de amadurecimento, né? Então, a gente tem, olhando a nossa expansão de 24 e a mais recente aí de 25, a gente tem uma despesa, né, muito próxima dessa despesa de 150 mil reais aqui, com uma venda que está na casa aí de 430 mil reais em média, né? Então, tem bastante oportunidade aí para a gente, principalmente quando a gente olha essa relação despesa sobre vendas, né?
E aí aqui a gente traz, né, duas informações que eu acho importante, né? Uma é quando a gente analisa a despesa sobre a venda, olhando só a nossa base de lojas abertas até 2023, que são lojas que já têm um ano de faturamento, né? Você vê que essas lojas têm uma despesa, né? Apresentaram uma despesa de vendas aí no trimestre de 21,6, enquanto a nossa despesa consolidada aí sobre vendas ficou em 22,4, né? Um efeito de expansão, né? De aumento do número de lojas, né? Porque quando a gente olha, né, nesse gráfico aqui da direita, a despesa média de loja, a gente vê que teve um crescimento aqui abaixo de inflação, né? Então, a gente tem uma despesa muito controlada, principalmente num ano bem desafiador, né, com inflação maior, mas a nossa despesa está super controlada, e à medida que a gente tem um incremento de vendas, né, vai haver aí, volta a haver uma diluição, incremento de vendas e principalmente, né, em função da maturação aí da nossa expansão mais recente, né? Você vai ver aí continuar havendo uma diluição da nossa despesa com vendas. Olhando margem de contribuição, a gente cresce 2,5%, né? Tem uma margem de contribuição aí que sai de 40 milhões no ano passado para 41 milhões esse ano. Uma margem consolidada, né, que sai de 7,9 para 7,2 esse ano, e aí aqui um efeito claramente da nossa expansão e abertura de lojas aí, principalmente no quarto trimestre, né? E aqui um dado que é importante, né, que a gente vem trazendo aí, que eu acho que é importante a gente mostrar, e é um foco nosso, né, um acompanhamento nosso muito próximo, é a margem de contribuição de loja madura, né? A gente teve aí uma margem de contribuição, apesar de um trimestre desafiador, né? A gente tem uma margem de contribuição em loja madura que sai de 9,9% para 10% da sua venda, né? Então, acho que aqui é importante a gente valorizar esse indicador aqui, porque ele nos ajuda muito, né, a ter expansão de margem lá na frente. E aí, quando a gente olha, de novo, né, os cluster de lojas aqui por margem, e aqui, nesse gráfico aqui, a gente mostra a margem de contribuição desconsiderando as lojas que a gente abriu e que tem menos de 6 meses. Então, a gente tira, né, essas lojas da nossa análise e a gente vê aqui, mesmo num mercado mais desafiador, a gente vê uma manutenção aí importante de lojas que tem uma margem de contribuição acima de 10%, né? E aqui, nesse slide, a gente tem um efeito de expansão, né, e de lojas que ainda estão em fase de maturação, né? Quando a gente vai para uma análise apenas de lojas maduras, né, que são lojas aí que já têm mais tempo de faturamento, a gente vê uma expansão aí, uma base de lojas, né? 43% das nossas lojas no primeiro tri do ano passado fizeram margem, né, acima de 10%, a gente tem uma evolução aí de 46% nesse primeiro trimestre, para 46% da base nesse primeiro tri de 25, né? E uma oportunidade ainda de continuar trabalhando aquelas lojas onde a gente tem margem aí abaixo de 5%, né? Acho que é uma oportunidade aí importante também para a companhia e que, à medida do que o tempo passa, vai evoluindo, né, para margens e retornos melhores. Olhando a despesa corporativa, nesse trimestre, a gente teve uma diluição aí de 10 bips na despesa corporativa, sai de 4,3 da venda o ano passado para 4,2 da venda nesse primeiro tri de 25. Tem uma evolução aí nominal de 12% de incremento, né, na nossa despesa corporativa. E aqui, eu acho que o Sami comentou, né, na fala dele, do trabalho que a gente está fazendo aí junto com consultorias de olhar a nossa estrutura, né, e ter ganhos aqui de produtividade. A gente deve ver aí, começar a ver um benefício disso, né, a partir do segundo semestre.
Nosso EBITDA ajustado do primeiro trimestre foi de 14 milhões contra 13,3 do ano passado. Uma margem consolidada no ano passado de 2,6% contra 2,4% agora, né? O EBITDA em valor absoluto aí crescendo 4%. E aqui a gente trouxe uma análise também importante, né, para a gente tirar o peso, né, e o impacto de resultado dessas lojas que a gente tem menores, né, abertas há menos de 6 meses. Nesse gráfico aqui da direita, a gente analisa, né, só lojas que a gente tinha abertas com menos, que a gente tinha abertas há mais de 6 meses, tanto no primeiro TRI quanto no primeiro TRI de 24, quanto no primeiro TRI de 25, e a gente vê que a gente tem um resultado no ano passado de 13,2 milhões dessas, desconsiderando, né, esse nicho de lojas, contra 15 milhões do primeiro TRI de 25, né? Então, nessa análise, a gente tem um crescimento aí nessas lojas de 16% no EBITDA. Então, resultado importante aí nesse cluster de lojas com expansão de margem, né? Lucro líquido crescendo aí 8,7% no trimestre, 3,5 milhões nesse TRI, com manutenção aí de margem em relação ao ano passado, né? Acho que sazonalmente é o trimestre onde a gente tem o menor resultado, né, e de lucro líquido. Ele é um trimestre sazonalmente menor de todos, né, que a companhia tem, mas ainda assim a gente teve conseguiu ter uma manutenção de margem aí 0,6 no ano passado contra 0,6 em 25. Falando um pouco de endividamento e ciclo de caixa, né? Olhando o ciclo de caixa, a gente fecha o trimestre aqui com 15 dias de ciclo, contra 9 no mesmo período do ano passado, né? E aqui a gente vê uma evolução, principalmente, né, quando a gente olha o histórico no número de dias de estoque, né? Aqui tem dois efeitos, né? Um efeito é o efeito do investimento em estoques que nós fizemos no ano passado em medicamentos de marca. Então, a gente leva, né, e tem um incremento aí de estoque nas nossas lojas, isso foi mais do que compensado aí nas vendas que a gente apresentou. E mais, né, olhando ali o quarto trimestre, a gente tem, acho que, o maior nível de estoques, porque pega, né, um investimento que foi feito ao longo do ano com uma concentração de aberturas aí de lojas no quarto tri, né? A gente vê que nesse primeiro trimestre a gente já tem um início aí de redução dos níveis de estoque, né? Acho que aqui a gente está fazendo um trabalho, né? Tem um efeito aí de maturação de lojas e tem um efeito também de redução do número de dias de estoque médio que a gente tem em loja hoje. Quando a gente olha, né, a gente não vê um estoque que volta lá para os níveis, né, do primeiro TRI de 24, acho que não é isso, mas a gente tende a ter uma redução aí nos nossos níveis de estoque, talvez mais próximo aí do que a gente viu no segundo TRI de 24, né? E aí, olhando o nosso ciclo, né, de caixa, acho que 9 dias não é uma realidade de ciclo, algo mais oscilando aí entre o que a gente entregou entre segundo e quarto TRI de 24, acho que é uma realidade, né, da companhia agora. Olhando o endividamento, né, a gente fecha o trimestre com 29 milhões de dívida líquida, isso representa aí 0,3 vezes o nosso EBITDA. Uma alavancagem, né, que a gente vem falando, né, que dentro da nossa estratégia de crescimento, né, e aí principalmente olhando expansão, a gente tem a estratégia aí de encaixar a nossa expansão dentro da nossa geração de caixa, ainda que em alguns trimestres a gente tenha, né, alguma alavancagem, né, que é uma alavancagem saudável,
e num trimestre onde é o trimestre sazonalmente onde a gente tem um resultado menor, e é um trimestre também que tem um impacto aí, né? Um trimestre, o primeiro TRI é normalmente o trimestre onde a gente tem mais consumo de capital de giro e tem um efeito aí também da expansão que a gente fez, né? No efeito da expansão no quarto TRI de 24. Acho que talvez aqui, olhando o ano, a gente esteja, em termos de dívida líquida e EBITDA, a gente esteja falando aqui de um pico aqui de alavancagem. Não enxergamos nada muito maior do que isso, não. E aí, atualizando, né, um plano de expansão, a gente tem um guidance de abertura de 30 lojas esse ano e 10 reformas, né? Nesse primeiro trimestre, a gente abriu 5 lojas, então a gente vai fazer aí, ao longo do ano, mais 25 aberturas e 10 reformas, né? Seguindo o guidance que a gente divulgou de abrir aí entre 260 e 280 lojas no período 24 a 28, né? A gente tem uma expansão aí, uma adição líquida, né, de lojas, olhando o primeiro TRI de 24 de 16%. É uma expansão que vem sendo, né, muito assertiva, que vem melhorando cada vez mais, né, o seu modelo, e vem entregando... Pode passar um slide? E vem entregando, né, vendas maiores, né, quando a gente olha aí safra de 24, venda média aí maior do que a venda em estágios iniciais, né, de maturação, bem maior do que as safras anteriores, né? Então, é uma expansão que tem trazido, até pelo aprendizado, né, que a gente vem tendo aí ao longo dos últimos anos, né? Cada loja que a gente abre, já abre, né, com toda essa bagagem aí que a gente tem dos últimos anos, a gente vê que as safras mais novas têm performado cada vez melhor em vendas, né? E aí, com isso, pode passar? Acho que esse slide é importante, né? É uma expansão que vem entregando valor, né? É uma expansão que, quando a gente olha as safras mais antigas, né? A gente vê aí 30% de ROIC marginal, né? 34% de ROIC marginal na safra de 24, e à medida que as lojas vão amadurecendo em vendas, né, a gente vai enxergando uma melhora desses retornos, né? A gente tem uma safra aí de 23 com 13% de ROIC marginal, uma safra de 21 já no seu terceiro ano, né, de maturação, com ROIC marginal aí que já chega a 34%, né? Isso tudo, ao longo do tempo, vai fazer com que o ROIC da companhia, o ROIC consolidado, vá melhorando, né? Então, acho que é uma expansão que vem entregando valor, né? Um projeto, nosso principal projeto aqui de crescimento da companhia, e que vem trazendo, né? Acho que aqui é uma prestação de contas importante que a gente faz para vocês, da assertividade do nosso modelo de expansão. Bom, pessoal, é isso. Obrigada, a gente fica aberto agora para responder as perguntas de vocês. Pessoal, iniciamos agora a sessão de Q&A. Primeira pergunta do Caio Loureiro. Bom dia, qual o patamar de alavancagem vocês esperam atingir até o final de 25? O que podemos esperar em relação à margem EBITDA para 2025? Você vai, Rita. Boa. Oi, Caio, obrigada. Bom dia, obrigada pela pergunta. Bom, acho que patamar de alavancagem, né? A gente vem falando, né, que em linhas gerais a nossa expansão tende a ser encaixada aí dentro da geração de caixa da companhia, ainda que a gente tenha, né, alguma alavancagem muito baixa ainda. Eu não te diria que a gente deve enxergar, né, e deve apresentar uma alavancagem muito maior do que a que foi nesse primeiro TRI, até porque, né, como eu falei, o primeiro TRI é um trimestre sazonalmente de maior consumo de caixa, né,
e vem aí combinado com isso, né, acho que vem de uma concentração, né, da nossa expansão aí no final do quarto tri, que impacta o caixa aqui no primeiro trimestre, né? Então, acho que a gente tende a ter apresentado aí um pico de alavancagem nesse primeiro trimestre, mas não deve oscilar e passar muito mais disso, não. Com relação à margem de EBITDA, né? Eu acho que o Sami comentou aí, né, que a gente olha, não está aqui pelo TRI, né? Então, quando a gente olha o ano, tem alavancas importantes de crescimento, né? A gente tem aí uma expectativa de continuar avançando em margem, né? Obviamente a gente não tem, né, e não pode dar nenhum guidance, mas a expectativa da companhia, né, à medida que você vai maturando em vendas de loja nova, à medida que as alavancas, né, vão entregando resultado, a gente todo ano vai ver uma expansão de margem. À medida que a gente aumenta o número de lojas, né, a gente tem uma parcela aí, olhando margem, né, do nosso corporativo, para capturar, à medida que a gente vai aumentando o número de lojas, né? Você vê outros pares aí com mais lojas, né, do que a Demil, e com corporativo que representa menos do que 4%, né, que é o que a gente entrega hoje. Então, tem uma captura aí de margem também nesse sentido, né? Vocês querem complementar, Sam? Não, eu acho que está tranquilo. Próxima pergunta, são duas perguntas do Flávio Bica. Dados os desafios, a volatilidade de cenário macro, que envolve custo de capital e inflação, e as questões micro-regionais, vocês não levantam a hipótese de talvez reduzir a velocidade de abertura de lojas para priorizar a geração de caixa livre? Adicionalmente, conseguem abrir a região onde pretendem abrir as novas lojas e qual é essa composição geográfica? Vamos lá. Se a gente olhar o guidance para esse ano, ele já foi um pouco mais conservador do que a gente fez no ano passado. Então, isso, de certa forma, já está contemplado na nossa estratégia, e a gente vai estar cumprindo esse guidance. Não vejo necessidade de revisar esse guidance para baixo. Do ponto de vista de abertura, aonde vai ser essa expansão, tem um quê de estratégia, né, da gente não divulgar, mas, em linhas gerais, a gente começa a ter uma participação um pouco maior do Mato Grosso dentro do número de lojas que a gente vai abrir esse ano, comparado com a nossa série histórica. Não vai ser 90% do que a gente vai expandir, mas já começa a ter um peso um pouco maior do que a gente teve nos últimos anos. Assim, o máximo que a gente pode estar abrindo aí também, em função de aspectos concorrenciais. Terceira pergunta, do Diego Lucindo. A companhia tem como objetivo mudar a estratégia de expansão de lojas focada no quarto tri e fazer isso de maneira mais equilibrada ao longo do ano? Esse crescimento menor nas praças em que a Demil atua, comparando com o crescimento no Brasil, é uma tendência? Vocês olham isso como algo não recorrente? Com relação às vendas no Omni, a gente vê uma Segura aqui, estagnação. 4 perguntas de uma vez não dá. Vamos aos poucos aí, Eduardo. A primeira parte da pergunta, assim, a gente também não havia planejado essa concentração no quarto tri. Às vezes, nem tudo sai como planejado, uma licença de obra demora um pouco mais para você conseguir. A gente está tendo um peso maior de lojas saindo do chão, né, em função do formato de lojas de estacionamento. Então, às vezes, você não consegue controlar muito isso. Não era o plano essa concentração no quarto tri, nem a concentração em dezembro. Quando a gente olha algumas outras redes, acaba que você tem sempre uma distribuição não 100% equilibrada. A gente está trabalhando para que esse ano isso não seja tão agudo quanto foi no ano passado. Provavelmente, não precisa saber fazer muita conta para entender que a gente vai ter uma concentração no segundo semestre, mas a gente não imagina estar abrindo 17 lojas num tri novamente. A gente vai fazer isso de uma maneira mais equilibrada aí nos próximos 3 trimestres. Essa questão do mercado onde a gente atua, cara, foi uma surpresa para a gente, sem sombra de dúvida. Eu até citei que no primeiro
23 e 24, o nosso mercado cresceu alinhado com o resto do Brasil. Vamos esperar o segundo tri para a gente poder entender se isso mudou de alguma forma. Acho que assim, Rio e Brasília são mercados muito diferentes para terem a mesma dinâmica de uma hora para outra, né? Quando eu falo a nossa região de atuação, não quer dizer que o Rio subiu 4% e Brasília 8%. Os dois cresceram em torno de 6%, o que foi estranho. Então, a gente espera o segundo tri para entender se isso veio para ficar ou não. A gente não acredita muito que tenha vindo para ficar, mas a gente vai saber isso aí no meio de julho, quando a gente tiver o dado final do tri, mas mês a mês a gente já consegue acompanhar também. E um pouco dessa questão em relação à terceira pergunta que eu interrompi o Eduardo aí, em relação à estagnação da venda omni, acho que a Rita já respondeu um pouco, né? Acho que a gente mudou de degrau no segundo tri do ano passado. A preocupação foi que a gente cada vez melhorasse mais a nossa operação no terceiro e no quarto tri. Os tempos foram melhorados, os processos foram melhorados. E já buscando um novo degrau, a gente iniciou esse ano com a troca dos nossos aplicativos. Óbvio que essa troca de aplicativos ela não é 100% fluida, ela traz algum atrito, ela traz alguma perda no processo, mas, em compensação, a gente cria novas bases para que a gente volte a acelerar o crescimento do Omni. Estou bastante confiante em relação a isso nos próximos trimestres já. Próxima pergunta da Heloísa Cruz. Vocês podem ilustrar com exemplos o que seria esse processo de consultoria para ganho de eficiência? Me ajuda também um pouco aí, Rita. A gente foca, né, na verdade, é um processo que foca na reavaliação de estruturas, e aí isso afeta mais o corporativo, e uma revisão de processos e determinados orçamentos, que aí isso envolve a companhia como um todo. Uma consultoria que tem uma experiência bastante grande nesse trabalho, ela começou no início de janeiro, a gente está finalizando agora o plano de implementação. A gente acredita que teremos já no segundo tri e terceiro tri as iniciativas sendo totalmente implementadas, então a gente já vê parte disso acontecendo no segundo semestre, os resultados. Óbvio que às vezes você tem um pênalti na largada, mas é uma revisão de processos e que a gente busca maior produtividade. Acho que essa é uma tônica que não é só nossa, acho que é do mercado. Querendo ou não, é um ano que você teve um aumento de preços no nosso setor menor do que a gente esperava, e aí você tem que buscar isso em algumas outras linhas do seu DRE, e a gente enxerga que tem uma oportunidade para a gente estar melhorando a produtividade da Demil como um todo, seja no nível de operações, seja no nível corporativo. Pergunta do Luiz Felipe. Parabéns pela consistência na gestão da companhia. Conseguem tangibilizar o que tem sido aprendido na abertura de lojas, levando uma maior rentabilidade nas novas safras? Olhando mais para o fim desse ciclo de expansão, onde devemos esperar a alavancagem operacional entregue pela companhia, além de um menor corporativo em forma relativa? Obrigado pela pergunta, Luiz Felipe. À medida que você vai exercitando, você vai evoluindo, né? A gente passou a adotar novas ferramentas alinhadas com os grandes players do setor. Você vai e revisa a sua estratégia com a consultoria, revisa a sua operação como um todo. Então, assim, esse é um processo, a gente investiu na área, a gente expandiu parte da nossa área de expansão para justamente a gente poder entregar o plano futuro de crescimento. Então, assim, é um amadurecimento da operação como um todo. À medida que você erra, você também aprende, né? E o que eu acho que é importante é que, sim, a gente ainda tem hoje um plano de expansão que nos permite visitar pessoalmente, né? E aí, hoje tem visita através do Street View, né? Mas não, a gente vai pessoalmente e você tem um grupo aí de 4 pessoas, eu estou nesse grupo, que o voto vale a mesma coisa e a gente só aposta na unanimidade. Então, acho que isso ainda dá para a gente
apesar de toda a tecnologia e know-how embarcados e revisados a cada ano, dá para a gente também um pouco de tailor-made, de artesanal, em que você tem envolvimento das pessoas-chave do negócio, indo assinar o cheque e fazer a aposta. Então, isso tem trazido para a gente também a coragem de fazer apostas maiores em pontos, mudança um pouco de formato, saindo às vezes de exclusivamente lojas de rua para a gente pegar lojas de estacionamento. Isso traz um ticket diferente, isso traz um cliente diferente. Então, é um pouco do amadurecimento do negócio como um todo. Quando a gente olha assim do ponto de vista de alavancagem operacional, a expansão ela traz para a gente a oportunidade de cada vez mais ir subindo o sarrafo da base de lojas. A gente tem visto as nossas lojas amadurecendo, lojas com 3 anos chegando a margem de contribuição de 10%. Então, assim, a nossa expansão melhora a margem média das lojas maduras, à medida que amadurecem. Ao mesmo tempo, nos permitem fazer novas realocações. A gente vai ficando mais intolerante com margens de contribuição abaixo de determinados patamares, porque a gente sabe da nossa capacidade de abrirmos novas lojas com melhores retornos. Então, acho que esse é um ponto que ajuda na alavancagem como um todo. E o que é mais dado, de fato, é a diluição também do corporativo. A gente vê que as redes, quando ultrapassam 400, 500 lojas, elas têm na veia uma diluição muito grande do seu corporativo. E a gente entende que a gente tem, ao olhar para os nossos pares, vamos dizer assim, de uma forma mais grossa, até 2 pontos percentuais para a gente buscar de margem EBITDA através da expansão e diluição do nosso corporativo. Mas isso aí é um plano um pouco mais longo. Pessoal, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação e aproveito para colocar nossa equipe de RI à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Agora eu Obrigado, passo a pessoal. palavra para a Rita para fazer as considerações finais. Pessoal, obrigada, agradecendo aqui mais uma vez pela participação de vocês no nosso call. Eu aproveito também para agradecer a todo o time da Demil, né, não só de loja, mas aqui do corporativo, que tem feito um trabalho incansável para a gente continuar atingindo bons resultados, né? Reforçando de novo, né? Acho que não é o primeiro TRI que dita, né, a tendência de resultado da companhia. A gente tem alavancas bem importantes aqui que vão continuar nos ajudando a entregar bons resultados, e a gente não tem dúvida que 2025 não vai ser diferente aí do que a gente vem entregando nos últimos anos, né? A gente continua à disposição aqui, eu continuo à disposição, e nosso time de RI também, para a gente esclarecer qualquer dúvida aí que vocês tenham com relação aos resultados da Demil. Obrigada. Obrigado, pessoal.